Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo, Carreiras Jurídicas, muito bem! Antes de tudo, a mensagem do dia, vamos a ela, a frase do bem, vamos a ela. Uma frase aqui descolada, ó, que legal! Sintonize a sua vibração, não há tempo para viver em vão e não pense mais em desistir. Existe um mundo que só quer te ver sorrir, Nat Roots, aquela banda de reggae, Planalto Central, muito bem, muito bem. E aproveitar o gancho aqui, ó, bela mensagem, gente. E aproveitar o gancho aqui, os meus contatos, para que vocês entrem em contato. Legal. Aula passada, estudávamos aqui o que? A responsabilidade civil extracontratual do Estado, ou aquiliana, prevista aqui, gente, ó, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Não se esqueça que o Estado responderá objetivamente por eventuais danos que os seus prepostos provocarem a terceiros. E, quando se fala em responsabilidade objetiva, é a teoria do risco administrativo, né, gente? Lógico. Essa é a regra, pelo menos. E não se esqueçam que na responsabilidade objetiva, basta que a vítima comprove o quê? O fato, o dano e o nexo causal. Não precisa comprovar a culpa ou o dolo do agente público, o Estado a indeniza. Legal. Não se esqueçam que após ser condenado a indenizar a vítima, o Estado se volta contra o agente público e propõe uma ação de regresso. E se nesta ação de regresso o Estado comprovar ou a culpa ou o dolo do agente público, é o agente que ressarce o Estado, então a responsabilidade dele perante o Estado é subjetiva. Legal. Não se esqueçam também, gente, que a responsabilidade estatal, em regra pelo menos, para que seja objetiva, o dano tem que decorrer de uma ação, né? De uma ação, por quê? Se decorrer de uma omissão, será uma responsabilidade subjetiva. Por quê? As vítimas deverão comprovar a omissão à culpa do Estado. Apesar que temos exceções, né? Temos exceções em que, por mais que decorra de uma omissão, o dano ainda assim será uma responsabilidade objetiva. Lembram? Prisão, sistema público de ensino, hospital psiquiátrico público e erro médico em hospital público, por mais que os danos decorram de uma omissão, ainda assim será uma responsabilidade objetiva. Legal. E verificamos aqui, gente, que em regra, né, quando se fala em responsabilidade objetiva, qual que é a teoria que se adota do risco administrativo? O Estado responde objetivamente, só que pode opor causas que excluirão a sua responsabilidade. Só que temos algumas exceções também em que adota-se a teoria do risco integral. Na teoria do risco integral, alguns falam que é uma responsabilidade superobjetiva. Por quê? Nesse caso, a União responderia pelos danos objetivamente, só que não poderia opor uma causa excludente da sua responsabilidade. Relembrando, gente, quais são as hipóteses que nós adotamos aqui a teoria do risco integral, né? Do risco integral, que é uma responsabilidade superobjetiva da União. Aqui, gente, ó. Primeira hipótese, destroços de um avião brasileiro que foi vítima de um ato de guerra ou ataque terrorista. Responsabilidade superobjetiva da União, ela não pode opor uma causa que exclua sua responsabilidade. Acidente nuclear no Brasil e danos ambientais no Brasil também, né? Danos ambientais. Também, gente, são lá situações em que a União responderá de forma superobjetiva, ou seja, ela responderá objetivamente e não pode lá colocar, propor uma causa que exclua a sua responsabilidade. Beleza, gente? Muito bem. Vamos lá, então, prossigamos. E vamos lá, gente, ó. Eu criei, o que eu noto muito em prova, gente? Que as questões sobre esse tema são questões práticas, questões empíricas, né? Que, na verdade, elas trazem um caso concreto, um atropelamento, um disparo de arma de fogo, enfim, um desmoronamento, e perguntam se alguém responde por isso, se é o Estado, se é uma responsabilidade objetiva ou subjetiva. Eu criei um roteirinho de prova, gente, que ajuda bastante nessas questões aí, nas questões empíricas, né? Quando a administração, quando a questão, ela traz um caso concreto. Só que antes do roteiro, a pergunta é a seguinte: será que é todo o Estado que responde objetivamente, gente? Será que é todo o Estado que responderá objetivamente? Não. Venham comigo aqui, ó. Vamos colocar assim, gente, ó. Ponto de número 4 é uma pergunta que nós faremos a nós mesmos. Quando se fala em responsabilidade civil do Estado, gente, quem responde objetivamente? Quem responde objetivamente? Será que é todo o Estado que responderá objetivamente? Olha a resposta aqui, gente. Resposta. Quem nos responde isso é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Gente, cuidado, porque quando se fala em responsabilidade objetiva do Estado, de acordo com a Constituição Federal, quem responderá objetivamente? Ó, pessoas jurídicas de direito público, e também as pessoas jurídicas de direito privado, gente, desde que prestarem um serviço público. Então, quando que a responsabilidade é objetiva? Se for o dano provocado por uma pessoa jurídica de direito público ou por uma pessoa jurídica de direito privado,
desde que prestadora de serviços públicos. Só para relembrar, gente, quem são as pessoas jurídicas de direito público? Ó, vamos relembrar? Vamos lá. Os entes centrais são pessoas jurídicas de direito público. União, estados, municípios e DF. Legal. Além dos entes centrais, as autarquias também são pessoas jurídicas de direito público, responsabilidade objetiva. Legal. Gente, aqui autarquias, né, incluindo todas elas, autarquias comuns, fundações autárquicas, autarquias especiais, autarquias profissionais, toda e qualquer autarquia, tá? E as pessoas jurídicas de direito privado que prestarem um serviço público também responderão objetivamente. Quem são, ó? Empresas públicas que prestarem um serviço público, responsabilidade objetiva. Por exemplo, aqui, ó, Correios. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Sociedades de economia mista, se prestarem um serviço público, a gente também responderão o quê? Objetivamente. Por exemplo, aqui, ó, o Banco do Brasil. Aliás, Banco do Brasil não, gente. Banco do Brasil, por que não é exemplo? Porque o Banco do Brasil, ele até é uma economia mista, só que ele não presta um serviço público, ele exerce uma atividade econômica, tá fora daqui. Tem que ser o quê? Uma pessoa jurídica de direito privado que preste um serviço público. Então, por exemplo, aqui Correios, por exemplo, aqui, gente, ó, Eletrobras. A Eletrobras S.A., ela é uma economia mista que presta um serviço público, responsabilidade objetiva. E também os delegatários. Quem são os delegatários? Gente, os delegatários, eles são lá particulares, por exemplo, que recebem a delegação para prestar um serviço público. Por exemplo, aqui, ó, uma empresa concessionária que tem a concessão para prestar um serviço público. Responsabilidade objetiva. Deixa eu ver se eu entendi então, professor. Para que seja uma responsabilidade objetiva nos termos da Constituição Federal, tem que ser um dano provocado por quem? Por uma pessoa jurídica de direito público, os entes centrais, União, Estados e Municípios. Por exemplo, ó, fui atropelado por um ônibus, por um veículo que pertence ao Exército Brasileiro. Exército Brasileiro, órgão da União, União, ente central, pessoa jurídica de direito público, responsabilidade objetiva da União. Eu fui, por exemplo, agredido por um policial militar. Polícia Militar, órgão do Estado, Estado ente central, pessoa jurídica de direito público, responsabilidade objetiva. Eu fui atropelado por uma viatura da Guarda Municipal, órgão do município, pessoa jurídica de direito público, responsabilidade objetiva. Eu fui atropelado por uma viatura do IBAMA. Opa, IBAMA é uma autarquia, né? Autarquia, pessoa jurídica de direito público, responsabilidade objetiva do próprio IBAMA da autarquia, né? Ele propõe uma ação contra a própria autarquia porque ela é pessoa jurídica. E também as pessoas jurídicas de direito privado, desde que prestarem um serviço público. Empresa pública que prestar um serviço público, Correios, objetiva. Economia mista que prestar um serviço público, por exemplo, Eletrobras, objetiva. E os delegatários, aqueles particulares que têm o quê, gente? A delegação para prestarem um serviço público, por exemplo, aqui, ó, uma empresa que tem a concessão do transporte coletivo. Ok? Uma empresa concessionária. Mas, professor, calma lá. E, por exemplo, aqui uma empresa pública, uma economia mista que exercerem uma atividade econômica e não um serviço público, por exemplo, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Elas não responderão objetivamente nos termos da Constituição Federal, dentro aí da temática responsabilidade civil do Estado. Mas uma estatal que exerce uma atividade econômica, talvez até responda objetivamente de acordo com o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Porque a relação entre o banco público e o cliente é uma relação de consumo. Então o CDC prevê que elas até respondem objetivamente, só que não nos termos da Constituição. Nos termos, sim, do CDC, tá? Então é isso aí, tá, gente? De acordo com a Constituição, tem que ser uma pessoa jurídica de direito público ou privada que prestar um serviço público. Isso é um toque importante, gente, ó. No que tange as pessoas jurídicas de direito privado que prestam um serviço público, o que os tribunais entendem hoje? Que a responsabilidade é objetiva em relação ao usuário e ao não usuário. Você vítima, tá? Você vítima. Sendo usuário ou não usuário do serviço, você tendo ou não recolhido a tarifa, ou seja, você sendo usuário ou não do serviço, responsabilidade dela objetiva. Ok? Legal, muito bem. Então a qualidade de usuário não importa mais para fins aí de responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado que prestar um serviço público. Ok. Vamos aquele roteirinho, gente, ó. Coloquem assim, 5. Roteiro. Roteiro do que, professor? Gente, tem aquilo que eu disse, tá? Normalmente, as questões de prova aqui são casos-problema. São situações do dia a dia. E eu criei um roteiro que facilita muito a vida em prova. Sabe por quê, gente? Esse roteiro são 3 passos. E se os 3 passos derem certo, se forem positivos, será uma responsabilidade objetiva do Estado. Certeza. Vamos lá, gente, ó. Roteiro para responsabilidade
objetiva do Estado. Roteiro para que você chegue à conclusão se aquela responsabilidade é objetiva ou não do Estado. Vamos lá, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, gente, para que você chegue à conclusão se aquela responsabilidade do Estado é ou não objetiva. Ó, primeiro passo, gente, verificar se a lotação da... Aliás, se o agente público estava o quê? No efetivo exercício da função. Então, primeiro passo para que você chegue à conclusão de que será ou não uma responsabilidade estatal objetiva é aferir e verificar se o agente público estava o quê, gente? Efetivamente exercendo a função pública. Ah, não, ele estava de folga aqui no sítio dele. Então já não será uma responsabilidade do Estado, muito menos objetiva. Ah, não, era o agente público aqui trabalhando na condução da viatura. Já nasce um indício de que é uma responsabilidade, objetiva do Estado. Aí você parte para o segundo passo. Segundo passo é o seguinte, gente, ó. Segundo passo é verificar a lotação do agente público. Lotação do agente público. Por quê, gente? Só será uma responsabilidade objetiva se ele for lotado onde, ó? Aqui, ó. Pessoa jurídica de direito público ou privado que prestar um serviço público. Legal. Ah, professor, ele é servidor aqui de uma autarquia ou de um ente central, ou é servidor de uma estatal ou de um delegatário que presta um serviço público. O indício mais forte ainda de que é uma responsabilidade objetiva do Estado. Ou de repente não, professor. Ele é aqui empregado público de uma empresa pública que exerce uma atividade econômica. Responsabilidade não será objetiva nos termos da Constituição, já para por aí, tá? Muito bem. Mas se ele for lotado aqui, você prossegue. E para fechar aqui, gente, ó, para fechar a conta e passar a régua e fazer o gol, terceiro passo, tá aqui, gente, ó. Verificar se os danos decorreram de uma ação, em regra, tá, gente? Porque, em regra, para que seja uma responsabilidade objetiva do Estado, tem que ser lá o dano decorrente de uma ação, né? Porque se for uma omissão, será uma responsabilidade subjetiva. Por que em regra, professor? Porque mesmo assim, né, temos algumas exceções em que, por mais que decorra de uma omissão, ainda assim será objetiva. Prisão, sistema público de ensino, hospital psiquiátrico e erro médico do hospital público, né? Por mais que decorra de uma omissão, ainda assim será objetiva. Mas eu tenho certeza, gente, ó, certeza. Se o agente público estiver o quê? Exercendo a função pública, legal. Lotado de uma pessoa jurídica de direito público ou privado que prestar um serviço público. E o dano provocado de decorrer de uma ação, em regra pelo menos, tenho certeza, gente, ó, será o quê? Uma responsabilidade objetiva do Estado. Tudo bem, gente? Vamos aproveitar o gancho aqui, ó. Eu preparei algumas questões, vamos aqui testar esse roteiro para verificar se realmente, gente, se o roteirinho serve ou não. Vamos verificar aqui então, rapidinho, vamos lá, cadê você? Está aqui. Vamos lá, fofa, cadê você? Apareça a questão. Legal. Tá aqui, vamos lá, responsabilidade civil. Cadê você, filha? Tá aqui, ó, responsabilidade civil. Achei. Vamos lá, então. Questão de prova, hein? Vamos lá, então, foi. São várias questões aqui bacanas. Vamos aqui, gente, ó, vamos aqui testar aqui para verificar se elas funcionam mesmo. Então, a primeira questãozinha. Parar de enrolar, professor. Calma, gente, tá aqui na mão. Vamos lá? Foi. A responsabilidade civil do Estado incide apenas se os danos causados forem de caráter patrimonial. Não, gente, errado, né? Por quê? Essa responsabilidade civil do Estado, ela incide sobre danos materiais, danos morais e até danos estéticos. Questão errada, flagrantemente falsa. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Tem sim, ó. Cadê você? Tá aqui, gente, ó. Aqui, achei. Uma da PF, hein, ó. Durante a condução de um criminoso em uma viatura da polícia, ocorreu uma colisão automobilística que causou lesões corporais a todos os ocupantes da viatura. Nessa situação hipotética, para ter direito a receber do Estado indenização por danos materiais decorrentes do acidente, o criminoso não precisa comprovar que a colisão foi causada culposamente pelo agente público que dirigia a viatura. Em outras palavras, o Estado responderá objetivamente por eventuais danos provocados ao presidiário. Vamos aqui testar o nosso roteiro. Cadê o roteirinho? Tá aqui, ó. Opa, cadê o roteiro? Vamos aqui testar o nosso roteiro de prova. Vamos lá, gente, ó. Qual que é o primeiro passo? Verificar se o agente público está exercendo a função pública. Gente, ele está aqui, o agente público, né, ele está conduzindo aqui, né, conduzindo o criminoso numa viatura, né, eu imagino que ele não esteja de folga, esteja aqui trabalhando. Legal, você pressupõe isso. Então, legal. Agente aqui na função pública, Segundo passo, verificar a lotação, né, gente? Por quê?
para que seja uma responsabilidade objetiva do Estado, tem que ser lotado onde? Numa pessoa jurídica de direito público ou privado que prestar um serviço público. Mas, professor, aqui a questão não fala, só fala que ele é policial, né? Que, enfim, que ocorreu uma colisão automobilística e tal, mas não fala exatamente onde o servidor público atua. Gente, cuidado por quê? A questão não fala especificamente, claramente, só que ela fala de forma camuflada. Por quê, gente? Ó, condução de uma viatura policial. Órgãos policiais, onde você encontra apenas na União, PF, PRF, DPEM, né, que agora são policiais, né, policiais penais. Temos polícias também nos estados, PM, a Polícia Civil, e também no DF, a Polícia Militar e também a Polícia Civil do DF. Legal, gente? Então, necessariamente órgãos de polícia de segurança pública, União, Estados e DF, pessoas jurídicas de direito público. Então você sabe que ele é lotado onde? Numa pessoa jurídica de direito público. Legal. E para fechar a conta aqui, gente, ó, decorreu de uma ação, né? Tem que ver se o dano decorreu de uma ação. Gente, você quando você fala aqui em colisão, cadê você? Colisão automobilística, você pressupõe que realmente é uma ação, né? Uma colisão. Então, nesse contexto, é uma responsabilidade objetiva do Estado. Então, volta para a questão. Durante a condução de um criminoso em uma viatura policial, ocorreu uma colisão automobilística que causou lesões corporais a todos os ocupantes da viatura. Nessa situação hipotética, para ter direito a receber do Estado indenização por danos materiais decorrentes do acidente, o criminoso não precisa comprovar que a colisão foi causada culposamente pelo agente público que dirigia a viatura. Correto. É uma responsabilidade objetiva do Estado. E o Estado responderá objetivamente pelos eventuais danos experimentados pelo presidiário. Mas, professor, calma lá. Indenizar o presidiário por danos materiais? Que dano material? Sei lá, vamos viajar. De repente o presidiário tinha lá uma prótese de titânio caríssima que restou danificada, é um dano material que decorreu aí de uma ação de um agente público, tá? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Vamos lá, tem sim, gente, ó. Tem sim, mas uma questãozinha bacana. Vamos lá, cadê você? Aqui, gente, ó. Ah, essa aqui é boa, A Economia Mista Federal, a Sociedade de Economia Mista Federal X, que tem por objeto a produção e comercialização de combustível e derivados de petróleo, cuidado, hein? É uma economia mista, a gente que exerce uma atividade econômica, ela não presta um serviço público. Dá a entender que é a Petrobras, né? A Petrobras é uma economia mista que exerce uma atividade econômica, ela comercializa petróleo e seus derivados. Ela não presta serviço público, ela não se encaixa lá na regra da responsabilidade civil objetiva do Estado. Cuidado, hein? Tem uma subsidiária integral que foi criada para lhe fornecer asfalto. Foi firmado convênio entre a citada estatal e certo Estado-membro, visando recuperar a malha rodoviária do Estado. Tendo sido acertado que a estatal iria fornecer uma certa quantia de asfalto e o Estado iria pavimentar as estradas com seu próprio pessoal. Ocorre que antes de se iniciar o serviço público de construção e reforma das estradas, o caminhão da referida sociedade Economia Mista, que transportava o asfalto, colidiu com o carro de Maria, tendo derramado o produto, causando dano ao meio ambiente e à morte da Maria. Vamos aqui para a segunda. Pela morte da Maria, a responsabilidade civil da citada economia mista será objetiva, vamos para a segunda. Pela morte da Maria, a responsabilidade civil da citada economia mista será objetiva por força de preceito constitucional. Gente, cuidado, errado por quê? O dano foi provocado por uma economia mista que não presta um serviço público à atividade econômica, gente. Talvez essa economia mista até responda objetivamente por força do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, porque a Maria, ela é consumidora por equiparação, tá? Porque ela foi vítima lá do evento danoso, Só que a responsabilidade da economia mista não é objetiva por força da Constituição, no tema responsabilidade civil do Estado. Errada por quê? Porque eu insisto que é uma economia mista que não presta um serviço público, sim uma atividade econômica. Legal? Agora a primeira questão, ó. A economia mista poderá ser responsabilizada penalmente pelo dano ambiental causado. Gente, correto, porque hoje é pacífico que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente por danos ambientais, tá? Como que a gente vai prender a pessoa jurídica? Gente, eu concordo, né, que algumas sanções penais são incompatíveis com a pessoa jurídica, mas temos várias sanções penais, não é só a prisão. Temos a multa, temos a interdição de direito, suspensão de atividade, enfim, legal? Aí só um toque importante.
Antigamente, o que os tribunais entendiam? Que vigia a teoria da dupla imputação. Para que o Ministério Público oferecesse uma denúncia, né? Enfim, para que o Ministério Público processasse criminalmente uma pessoa jurídica por eventuais danos ambientais, na mesma peça, na mesma denúncia, ele deveria o que também, gente? Oferecer a mesma denúncia contra a pessoa física que era responsável por essa pessoa jurídica. Então, na mesma denúncia, o Ministério Público deveria o quê? Oferecer a denúncia contra a pessoa jurídica e a pessoa física que respondesse por ela. Teoria da dupla imputação. Hoje cai por terra a teoria da dupla imputação. O parquê, o Ministério Público pode tranquilamente oferecer a denúncia apenas contra a pessoa jurídica, crimes ambientais, tá? Legal. Mais uma questãozinha. Considere que veículo oficial conduzido por servidor, motorista de uma autoridade pública, tenha colidido contra o carro de particular. Nesse caso, tendo o servidor atuado de forma culposa e provados a conduta comissiva, o nexo causal e resultado, deverá o Estado, de acordo com a teoria do risco administrativo, responder objetivamente, civil objetivamente, pelo dano causado ao particular. Vamos lá para o nosso roteirinho então, gente. Qual que é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é verificar se o agente está na função pública, né? Então considere que um veículo oficial, conduzido por servidor público, motorista de uma autoridade pública, tenha colidido contra o veículo de um particular. A gente pressupõe-se que o servidor esteja aí na função pública. Legal. Segundo passo, gente. Então o primeiro foi verificar a lotação do agente público. Mas, mais uma vez, professor, a questão não fala onde ele é lotado, só fala que é um servidor público. E, mais uma vez, ela não fala claramente, porque de forma camuflada a questão fala assim, gente, ó. Ele é um servidor público. E o servidor público é aquele que ocupa um cargo público. E regime de cargo público é somente onde? Pessoa jurídica de direito público. Então, necessariamente, esse cara é lotado onde? Ou na União, ou no Estado, ou no município, ou no DF, ou nas autarquias. Servidor público, cargo público, pessoa jurídica de direito público. Então você sabe que é lotado aqui, ó, numa pessoa jurídica de direito público. Legal. E para fechar, gente, ó, verificar se o dano decorreu de uma ação, né? Decorreu de uma ação. Gente, colisão, mais uma vez, pressupõe-se que é uma ação. Então você sabe que é uma responsabilidade o quê? Objetiva do Estado. Nesse caso, tendo o servidor atuado de forma culposa. Legal. E provados, basta que a vítima prove a conduta comissiva, a ação, o nexo causal e o resultado, o dano, deverá o Estado, de acordo com a teoria do risco administrativo, é regra, responder civil objetivamente pelo dano causado ao particular. Gente, questão correta, pura responsabilidade o quê? Objetiva. Responsabilidade objetiva na cabeça. Legal. Prossigamos então. Vamos ver se temos aqui mais questões. Legal, muito bem. Lararará. Tem mais uma questãozinha aqui boa, gente, boa, para que possamos aqui testar aqui os nossos conhecimentos. Larará. Deixa eu ver aqui. Ah, essa aqui é boa. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público é objetiva, tanto em relação aos usuários quanto aos não usuários de um serviço público. Falamos sobre isso, gente. Pessoa jurídica de direito privado que prestar um serviço público, responsabilidade objetiva em relação ao usuário e em relação ao não usuário do serviço. Legal. Deixa eu ver se tem mais uma aqui boa. Tem sim, gente, tem sim, ó. Ah, essa aqui é interessante, ó. Essa aqui é boa, boa. A doutrina dominante é no sentido de que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva nos casos de ato comissivo estatal. Calma lá, professor. Ato comissivo é uma ação. Ação, responsabilidade subjetiva, não, gente. Se for uma ação, uma responsabilidade objetiva e não subjetiva, a questão errada. Lembram? Ação objetiva, omissão subjetiva, exceção aquelas 4 situações, né? Lararará. Boa! Essa aqui é boa também, ó. A responsabilidade objetiva do Estado, gente, a responsabilidade objetiva do Estado, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, não se aplica às entidades da administração indireta que executem uma atividade econômica de natureza privada. Correto, gente, correto, por quê? Para que seja uma responsabilidade objetiva do Estado, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, tem que ser o quê? Uma pessoa jurídica de direito privado que preste um serviço público. Então, aquelas entidades da administração pública indireta que executem uma atividade econômica, os bancos públicos, por exemplo, não responderão objetivamente de acordo com a Constituição Federal. Talvez respondam de acordo com o CDC, né, que não nos interessa agora. CDC é a Lei 8.078 de 90.
eu ver se tem mais alguma que tem. Vamos fechar a última aqui, ó. Determinado município construiu um importante viaduto com vistas a afogar o trânsito do centro da cidade. No entanto, a construção impôs a Maria o aumento da poluição sonora, visual e ambiental do seu apartamento, localizado ao lado desse viaduto. Nessa situação, conforme o entendimento do Supremo, não há que se falar em responsabilidade objetiva do município diante da licitude do ato praticado. Calma lá, gente. Construção de um viaduto é um ato lícito. Legal. A questão diz que por mais que tenha sido um ato lícito danoso aqui a Maria, né, tem um viaduto agora aqui ao lado aqui da sua sacada, o pessoal passa lá, xinga a Maria, né, cheiro de poluição, enfim. Por mais que tenha sido um ato danoso, só que embora lícito, a questão fala que não há que se falar em responsabilidade do Estado. Errado por quê, gente? O STF entende ao contrário, tá? Não importa se o ato é lícito ou ilícito. Se for um ato lícito ou ilícito danoso, responsabilidade civil do Estado. A licitude do ato, ela não importa, para fins de responsabilização. Mas, professor, e o interesse público, cadê? Gente, na verdade, cuidado, o interesse público prepondera, tanto que o viaduto está lá. Houve desapropriações, enfim, o interesse público preponderou. Mas por mais que tenha sido um ato lícito em prol do interesse público, se for um ato lícito danoso, o Estado será sim obrigado a indenizar a vítima, tá? Legal. Vamos aproveitar o gancho aqui, gente, ó. Vamos deixar linkado aqui para a próxima aula, coloquem assim, ó, ponto de número 6. Vamos tratar dos prazos prescricionais na próxima aula. Prazos prescricionais. Ou seja, gente, quanto tempo que o Estado tem prescricionais? Quanto tempo que o Estado tem para propor uma ação? Aliás, quanto tempo que a vítima tem, né, para propor uma ação contra o Estado e quanto tempo que o Estado tem para propor uma ação de regresso contra o agente público, tá? Paro por aqui, até a próxima aula. Beijo no coração e até lá. Valeu!